Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando o coração de todos e todas que vão ouvir esse podcast. Quero compartilhar o texto da carta aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 a 7, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A alegria e a paz são características de quem tem vida com Deus. São evidências diante do mundo de que temos comunhão com Ele. Essa é uma mensagem difícil, é uma mensagem desafiadora, pois é muito complicado se alegrar em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio às lutas e às dificuldades. Vivemos dias tão difíceis, com tantas adversidades. Eu tenho chorado diante da televisão por causa de tantas desgraças, de tanta dor, de tanta morte, de tanto luto. Desde que começou este ano, a vida dos brasileiros e de todo mundo, né? Não tem sido fácil. Eu falo brasileiros porque eu sou brasileira, mas eu creio que no mundo inteiro a vida de ninguém está sendo fácil. E aí nos perguntamos como nos alegrar em meio a tudo isso. Conhecendo a obra da cruz, conhecendo o Deus de toda consolação, conhecendo e nos entregando a um Senhor que pode trazer solução, socorro e consolo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 41, a Bíblia diz assim: Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus ficaram alegres, mesmo tendo sido humilhados, porque sabiam que estavam sendo humilhados por causa de Jesus Cristo e por isso se sentiram dignos. É uma outra visão, é uma visão de é um outro paradigma que nós temos que passar a ter. Nós temos que ter a visão que Jesus tem que nos dar, só Ele pode nos dar. O apóstolo Paulo tinha muito essa visão. Em todo o livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele nos conta o quanto ele sofreu. E lá no capítulo 1, dos versículos 3 a 7, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. É Deus quem consola, porque Ele é o Deus de toda consolação. É Ele quem nos encoraja e que nos dá o conforto quando somos atribulados, como quando passamos por adversidades. Paulo, ao ser perseguido, apedrejado, ao passar por fome, por naufrágio, compreendeu que uma das razões pelas quais Deus permitiu que ele passasse
por tanta dor e sofrimento, é porque ele iria experimentar o seu conforto e as suas profundas consolações. E no versículo 5, ele nos ensina que se Cristo sofreu as piores dores por nossa causa, o verdadeiro crente deve se identificar com ele no batismo de sofrimento e, unido com ele, experimentará do seu consolo. E nos versículos 6 e 7, os versículos pressupõem a solidariedade da igreja de Jesus. Se um membro sofre, todo o corpo sofre também. Foi assim que a igreja de Coríntios participou dos sofrimentos de Paulo. E que se eles fossem participantes dos sofrimentos, também seriam participantes das consolações. E nesse mesmo livro, né, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, e esse versículo me impressiona muitíssimo. Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Como assim, Paulo? Leve? Eu já disse várias vezes que quando eu chegar no céu eu quero saber quem é Paulo para fazer essa pergunta para ele. Como leve, Paulo? Você passou por apedrejamento, por naufrágio, por rejeição, por abandono, por fome, por picada de serpente. Leve, momentânea tribulação. Paulo conhecia a obra da cruz e sabia que tudo o que estava passando não podia ser comparado ao peso de glória que ele ia experimentar no porvir. Por isso era momentâneo. Nós temos que viver sabendo que estamos de passagem e que somos peregrinos em terra estranha e que nosso país é a nova Jerusalém para onde Jesus vai nos levar. Mas temos que perseverar até o fim para recebermos a coroa da vida. Sentir alegria na tribulação é para aqueles que estão em plena comunhão com Deus, tendo da parte do Espírito Santo a verdadeira consagração e comunhão com Deus. Isso é o verdadeiro avivamento. Avivamento nunca vai chegar para uma igreja que vive um evangelho light, um evangelho sem renúncias, um evangelho sem cruz, um evangelho que não abre mão da própria vida, uma igreja descomprometida. Paulo, em várias outras passagens, falou sobre vivermos uma vida digna de Deus, da vocação de Cristo e do Evangelho. Paulo falou sobre os estilos de vida apropriados para os que recebem a bênção de se tornarem dignos, de se tornarem justos, e justos porque o sangue de Jesus nos justifica. Pela graça de Deus, somos capacitados a viver de maneira que convém ao povo de Deus. Paulo, quando falou de tudo isso, tinha em mente a capacidade de suportar a perseguição. Quando ele, em Filipenses, fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode passar por todo tipo de pressão, que ele pode passar por escassez ou abundância, tanto a financeira como moral, como emocional. Muitas pessoas deturpam esse versículo. Ele pode passar por todas as coisas porque ele sabe que Jesus o fortalece. Desfrutamos dos benefícios da cidadania do reino celestial, então temos que pagar o preço de passarmos por aflições e sermos perseguidos mesmo. Não há como fazer parte do reino de Deus sem sofrer oposição do nosso adversário, a saber, Satanás. Paulo enfoca a justiça divina, a qual traz juízo sobre aqueles que não estão em Cristo. A justiça que vem sobre nós não é a justiça humana, é a que vem de Deus, e essa pode vir somente no porvir. De uma coisa temos certeza absoluta, que todo aquele que for perseguido por causa do nome de Jesus será recompensado por ele por causa da sua perseverança no sofrimento. Mas tem que perseverar até o fim.
para poder receber a coroa da vida. A certeza daquele que crê quanto a receber a recompensa eterna em Cristo está baseada nos atributos eternos e imutáveis de Deus, e não nas circunstâncias. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser crida ou recebida, é também para ser obedecida. O Evangelho carrega consigo o mandamento divino da rendição total a Deus por meio da paz tornada disponível por meio de Jesus Cristo e somente por meio dele. Obedecer ao Evangelho é conhecer a Deus, é ter comunhão íntima com Jesus. Se alegrar no meio da luta e das tribulações só é possível se tivermos uma vida de intimidade com Deus, porque somente Ele pode trazer ao nosso coração uma alegria e uma paz que o mundo não pode dar. A paz e a alegria, segundo o mundo, é quando tudo vai bem. Ah, vou para um resort, vou lá olhar a praia, que delícia, tá tudo bem. Minha conta bancária está recheada. Isso aí, qualquer um. Mas a paz e a alegria que Deus quer nos dar independe das circunstâncias. E as aflições nesse mundo vão ocorrer sempre. Só que no momento da aflição, da angústia, da dor, nós temos que olhar para o trono. Temos que focar o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. E é Ele quem vai produzir em nosso coração essa alegria que vem dele e não das circunstâncias. É uma paz no meio da guerra. É uma alegria no meio da dor. É algo sobrenatural, realmente. Isso é fé. E hoje nós somos os heróis da fé. E o que a Bíblia fala sobre os heróis da fé? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 38. Homens das quais o mundo não era digno. Nós temos que contagiar a terra com a nossa alegria, com a nossa fé, com a nossa esperança, num Deus que não nos desaponta, num Deus que não nos decepciona, num Deus que nunca vai nos abandonar. A alegria é fruto do Espírito, assim como a paz, né? E quem aceitou Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando em seu próprio coração. Então a nossa alegria vem desse Espírito que habita em nós. Vem do fruto que o Espírito Santo produz no nosso interior. Lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, de 3 a 5, Deus nos ensina, através de Paulo, o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança vai produzir a experiência, e a experiência vai produzir a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança em Deus não nos desaponta, não nos confunde. Por isso é possível ter alegria diante das tribulações. Por isso é possível contagiar a terra e a todos que estão em nossa volta com uma alegria e uma paz que excede todo entendimento humano. É difícil isso? Com certeza. Mas Deus não nos chamou para algo fácil. Ele nos chamou para nos alegrarmos nele, para recebermos essa alegria dele, em um mundo cheio de injustiça, crises, tragédias, enfermidades, luto, dificuldades financeiras, familiares, violências, conflitos. O Evangelho de Cristo traz essa alegria e essa paz que o mundo, que aquele que não conhece a Jesus não pode conhecer. Mas nós que conhecemos esse nome, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, nós podemos entender. Nós temos que entender e temos que sempre olhar para Jesus, sabendo que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que tenha misericórdia de nós, que sobre nós
o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém e amém.